Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos dar hoje início a mais uma aula no nosso curso médio em Teologia. Estamos no nosso terceiro livro, terceiro módulo, as dispensações bíblicas, e hoje, como projetado aqui está a aula de número 4. Falaremos hoje, com a ajuda de Deus, sobre as dispensações patriarcal e também a dispensação da lei. Já cumprimentando os alunos aqui presencialmente, também os que estão à distância nos acompanhando, saudando a todos, desejando uma boa aula a todos nós. Convido a se colocarem sobre os pés, para nós então orarmos e iniciarmos o conteúdo desta noite. Querido Deus, eterno Pai, graças rendemos ao Teu santo nome na noite deste dia. Agradecidos pelo privilégio recebido de mais uma vez, reunidos na Tua casa e na Tua presença, estar para estudar e assim aprender um pouco mais a Tua palavra. Louvando a Ti pela vida de cada aluno que aqui se encontra presente esta noite, os que estão acompanhando de longe, nossos alunos, ó Pai, de tantos estados, cidades do Brasil, alunos também de fora, alunos do exterior, que a bênção do Senhor venha sobre todos nós de uma forma especial, nos ajudando a ter a nossa mente aberta e compreendermos assim a Tua palavra. Dá-nos hoje uma aula frutífera e edificante, rogamos em nome de Jesus. Amém. Mandar uma saudação especial para um aluno querido da cidade de Tabocas, do Brejo Velho, lá na Bahia, presbítero Roger. Alguns dias ele sofreu um acidente, quebrou os 2 pés, os 2 tornozelos, dirigente de uma congregação até um pouco distante da sede do município onde ele reside, e está com bastante dificuldade. Acredito que deve estar nos acompanhando, se não agora ao vivo, em um momento futuro estará assistindo. Quero mandar saudações para ele e dizer que estamos orando pela recuperação, que Deus o abençoe e restabeleça, para que ele prontamente esteja de novo apto aí para servir na seara do bom mestre. Então, nosso abraço aqui ao nosso aluno lá da Bahia. Cadê os baianos aí? Dá um glória aí. Ih, veio pouco hoje. Os baianos que estiver na live também dá um glória aí bem forte, em letra caixa alta, para a gente ver, balançar aí. Pois bem, chegamos à nossa aula de número 4, apenas recapitulando. Nossa primeira aula nós fizemos uma introdução ao assunto das dispensações bíblicas, mostrando que a Bíblia é cheia de divisões próprias, particulares, e em se tratando das dispensações, é mais uma das divisões que nós encontramos na Bíblia. Ainda que gere alguma controvérsia, um ou outro não entende assim, mas nós interpretamos e cremos piamente ser bíblica, dentro da progressão da revelação bíblica e teológica. As dispensações também, elas estão dentro desse escopo, e nós entendemos que Deus vai se revelando ao homem com o passar do tempo de diversas maneiras, e em cada uma das dispensações Ele se revelou, e ao homem então esteve diante de uma provação que era obedecer àquela revelação recebida de Deus. Aquele formato de comunhão, de relacionamento, nós chamamos também de economia, não é? É uma forma de o homem exercer a mordomia recebida de Deus, exercer esse relacionamento. A primeira delas, lembrando, foi a da inocência, a revelação muito simples, bastava obedecer a Deus e não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma das que estava no meio do jardim, junto da árvore da vida. O pecado do homem trouxe sobre ele a consequência do juízo, que foi a expulsão do jardim, e a realidade agora da morte, como resultado do pecado, tornando-se uma fatídica realidade na raça humana. Inicia então em ato contínuo a dispensação da consciência. Ao homem é designado agora a conduzir a sua vida mediante a revelação de Deus, através do sacrifício, dos cultos simbólicos, apontando para o sacrifício perfeito que haveria de vir, o Senhor Jesus Cristo. Como nós vamos ver, tudo sempre apontou para Cristo, não há salvação fora dele.
todos aqueles que se salvaram antes de Cristo, irmãos, é bom que se saiba, e isso fique pontuado, os que se salvaram antes de Cristo se salvaram mediante uma fé perspectiva na vinda de Cristo, olhando para frente na vinda daquele que Deus haveria de enviar para tirar o pecado do mundo. E isso já foi prometido já desde a entrada do pecado, lá em Gênesis 3:15. Nós chamamos isso de proto-evangelho. É uma profecia prévia já da vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Dessa forma, então, resolveria plenamente o problema do pecado, levando sobre si, removendo o pecado. Então, já desde o início, o olhar é perspectivo, crendo que Deus haveria de cumprir a promessa de enviar o Messias, o libertador, o redentor, o remidor, o salvador. As dispensações se seguem, a da consciência, há uma falha, o homem mais uma vez se vê guiado pela sua consciência, entregando-se ao pecado, ao invés de seguir os ditames divinos, e com isso um novo juízo é derramado sobre a humanidade. O homem mais uma vez sofre o juízo de Deus na forma do dilúvio, que dizimou a raça humana, excetuando Noé e sua família, totalizando 8, os 3 filhos de Noé e as respectivas esposas de Noé e seus 3 filhos. A partir daí, então, temos um novo grupo de pessoas com quem Deus vai se relacionar e entregar a eles o governo da terra. E a essa economia ou dispensação nós chamamos do governo humano. Mais uma vez, o homem peca, não consegue se autogovernar, não consegue governar aos demais, perdem a mão, vamos dizer assim, não cumprem a ordenança de Deus de se espalhar e povoar a terra. Ao contrário, eles decidem se rebelar contra Deus e se unir naquela região de Sinar, entre Rio Tigre e Eufrates, conhecido como Babel, Babilônia. A origem de todo esse sistema mundano contra Deus está ali, e Deus manda o juízo da confusão das línguas, que vai culminar com a dispersão das nações. Então, de uma forma indireta, o povo se vê obrigado a se dispersar em virtude da confusão das línguas e eles não conseguirem conviver juntos. Quando esse juízo vem, a confusão das línguas, no capítulo 11 de Gênesis, aí nós chegamos ao capítulo 12, e vamos ter início agora uma nova dispensação, está aí na página 27, que é a partir da escolha de Abrão. A gente vai falar alternadamente aqui, Abraão, todos já sabem, Deus o chamou quando ele ainda era Abrão, e depois ele mudou o nome para Abraão, e a gente aqui vai falando, às vezes troca, mas os irmãos já sabem bem que estamos falando do patriarca que deu origem à nação hebreia, a nação de Israel. Então está aí na página 27. Encontramos 2 verbos bíblicos que de modo especial aludem ao início desta dispensação. São eles, estão aí registrados, Josué 24:2 e Atos 15:14. Esses textos falam da eleição de um gentil, até então gentil, integrante de uma das muitas nações. Abrão era arameu, ele não era não vou dizer israelita, porque isso aí vai vir dele gerações futuras, mas ele estava ali entre tantas nações, descendentes de Sem, um semita, mas Deus o escolhe para que ele fosse pai da nação escolhida. Foi a ele e a seu descendente, está aí Gênesis 2, 12, 1-3, Gálatas 3,16, que Deus fez a promessa base. Eu gostaria que vocês destacassem essa palavra aí, promessa base desta dispensação, que nada mais é do que a repetição, em outros termos, da promessa base da redenção. Então, nós já vimos lá em Gênesis 3,15, de que dependem todas as demais promessas de Deus à humanidade. Lá, Deus prometeu que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente, embora
tivesse o seu calcanhar ferido, mas esmagaria a cabeça da serpente. Perceba que, a princípio, esta promessa, ela é genérica, da descendência da mulher. Então, é abrangente a um que vai entrar na esfera humana. Até então, nós não saberíamos, até por essa revelação aqui, que Deus se faria homem, né? Não seria possível a gente chegar a essa conclusão, a princípio, de que o mistério da encarnação, Deus se fazendo homem, através, né, da humilhação de Jesus, descendo e se fazendo servo, tomando forma de homem, despindo-se da sua glória para vir pagar o preço em nosso lugar. Mas está claro que um ser humano, descendente da mulher, um ser humano, seria o esmagador da cabeça da serpente. Então, alguém da humanidade. Quando Deus escolhe Abraão, troca o nome dele, e dele Isaac, Jacó, que tem o nome dado para Israel, as tribos, agora restringe a árvore genealógica daquele que Deus haveria de enviar para esmagar a cabeça da serpente, ou seja, para nos legar a salvação. A princípio, estaríamos olhando para alguém de qualquer parte do mundo. A partir da chamada de Abraão, a promessa fica restrita à descendência de Abraão. Em ti, disse Deus a Abraão, em ti, ou seja, vindo de ti, nascendo de ti, a partir da sua árvore genealógica, virá aquele que abençoará todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a partir de Abraão, agora, os olhares que até então, repito, estavam voltados para toda a humanidade, Deus se relacionando com toda a humanidade. A partir de Abraão, Deus está se relacionando com um povo, uma nação, e as demais passam a ser conhecidas como gentios, e a nação de Israel, a nação escolhida, eleita, de forma soberana, um ato da soberania de Deus. O título promessa, que eu pedi para vocês destacarem aí, vem de Hebreus 6,15 e também 11,19, onde diz que Abraão obteve a promessa e viveu na terra prometida. O título enfatiza a revelação da dispensação. O fator governamental da economia é mais bem enfatizado pela designação de dispensação de regência, ou de governo patriarcal. Até essa dispensação, toda a humanidade havia estado diretamente relacionada com os princípios de governo de Deus. Agora, Deus marcava uma família e depois, uma nação, e neles fez representantes de todos. A responsabilidade dos patriarcas era simplesmente crer em Deus e servi-lo. E Deus lhes deu toda a provisão material e espiritual para que pudessem fazê-lo. A terra prometida era deles, e a bênção lhes pertencia, desde que permanecessem na terra. Mas é claro, logo e frequentemente houveram falhas. Finalmente, Jacó conduziu o povo ao Egito, e logo o juízo da escravidão lhes sobreveio. Mas Deus, novamente, providenciou um libertador, e no processo da libertação, matou seus opressores. A escritura envolvida nessa dispensação é Gênesis 11:10 até Êxodo 18:27. Então, a dispensação da promessa, ela vai desde a chamada de Abraão até, nós já sabemos que a próxima é a da lei, então até a promulgação da lei no Monte Sinai, por intermédio de Moisés. Perceba que eu já dei aqui vários destaques. Deus escolheu um homem, desse homem uma família, dessa família um clã, que virou um povo. Deus entregou a esse povo uma terra, ordenou-lhes que vivessem naquela terra. A própria terra era a terra da promessa, terra prometida,
Por isso a expressão promessa aqui ela é destacável. E se vocês derem uma olhada em um mapa mundi chamado mapa mundi estilizado, o que é um mapa mundi estilizado? A gente sabe que a Terra é um globo, não é como se fosse uma esfera, não perfeita nem achatada, mas enfim, é uma esfera. Se você pega essa esfera e abre ela assim, a gente chamaria isso de um mapa mundi estilizado, é quando você coloca ele de forma plana. Se você fizer isso, e a gente encontra na internet várias imagens do mapa mundi estilizado, você vai perceber que a pequeníssima terra de Israel, basicamente está no centro, no epicentro deste mapa mundi estilizado. Então Deus plantou esse povo ali, para a partir dali irradiar a sua promessa, a sua glória, a sua mensagem, a sua revelação para toda a terra. Não à toa Deus deu a Abraão esta promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão e toda a sua descendência deveria permanecer ali. Vocês percebam que quando Deus chama Abraão, em pouco tempo da chamada de Abraão, ainda no capítulo 12, a terra em que Abraão é conduzido por Deus, a princípio ele não sabia qual era, mas Deus o conduz e depois revela a ele: é esta terra que eu vou te dar. Então é essa terra da promessa. Porém Abraão enfrenta dificuldade naquela terra e ele se vê tentado a descer para o Egito a fim de prover o necessário para a sua sobrevivência. E isso foi um equívoco muito grande, que lhe custou muito. A gente vai ver um pouco mais para frente. Ele não deveria sair do centro da vontade de Deus, permanecer ali. Deus ia prover, Deus ia operar, um milagre ia acontecer. Abraão agiu de forma natural, humana, carnal, não por fé. E essa dispensação, a palavra fé é fundamental. Andar pela fé e obediência às promessas de Deus. Então, promessa, fé, promessa, confiança. Era esse o nível de relacionamento que Deus está estabelecendo. As dispensações anteriores, a palavra fé, até então não é explorada como passa a ser daqui por diante. Tanto é que Abraão, até hoje, ele é conhecido como o pai e começa nele esse nível de relacionamento que Deus estabelece para que se tenha com ele, um relacionamento baseado na fé, na crença, na confiança. Mas Abraão comete esse equívoco. Deus lhe dá uma oportunidade, ele sai do Egito, volta, as coisas avançam, vem o Isaac, vem o Jacó, vem o José. José é levado para o Egito. A princípio é um escape que Deus dá para prover suprimento para a sobrevivência do povo de Israel, a nação hebraica naquele momento. Porém, o povo resolveu permanecer no Egito. E essa permanência acaba atraindo o juízo de Deus, que é a escravidão no Egito. Um período aí de aproximadamente 430 anos. Então, a gente já está vendo aqui como vai terminar mais essa dispensação. Faltou fé, faltou confiança, faltou obediência. O povo não voltou para a terra prometida, mas se acomodou no Egito, gostou do conforto, porque quando entraram no Egito, Faraó abriu as portas da frente e deu aos filhos de Jacó o direito de escolher onde quisesse viver. E eles olharam: a terra de Gósen para nós está ótima, ficaram lá. E o Egito é assim, ele abre as portas, convida, deixa você escolher o melhor lugar. Quando você está lá tranquilo, acomodado, aí corrente, nas pernas também, nos tornozelos, aí você vira escravo. Aí eu entrei aqui a convite, estava tudo bonito, o melhor da terra. Para entrar é assim, agora para sair, virou escravo. Então foi o que aconteceu. Eles não deveriam permanecer ali. E o juízo veio na forma de escravidão. Lá na frente vai ocorrer a libertação por intermédio de Moisés, já estou antecipando um pouco, e obviamente, dentro dessa libertação, ter-se-á início a próxima dispensação, que será a da lei. Já estou fazendo esse link aqui. Voltando aqui no material,
né, estava falando aqui, no finalzinho desse segundo parágrafo, a terra prometida era deles, a bênção lhes pertencia, desde que permanecessem na terra. Mas é claro, logo e frequentemente houve falhas, né? Estou repetindo aqui o que há pouco li. Finalmente, Jacó conduziu o povo ao Egito e logo o juízo da escravidão lhe sobreveio. Mas Deus novamente providenciou um libertador e no processo da libertação matou lá os egípcios, né, os opressores. A escritura, então, repito aqui para a gente fechar, dessa dispensação está entre a chamada de Abraão e a promulgação da lei, está os textos aí. O próximo parágrafo eu vou pular aqui, deixar para vocês lerem, aliás, espero que já tenham até lido, já havia pedido isso. Vamos aqui para a questão, na página 28, a graça de Deus. Tríplice propósito: conservar entre os homens o testemunho. Ou seja, eu estou aqui dizendo que a escolha de uma família, de patriarcas, que vai dar origem a um povo, uma nação, isto é um meio estabelecido por Deus para que houvesse conservação entre os homens do testemunho. Porque veja bem, enquanto a humanidade era formada por poucas pessoas, a revelação de Deus, ela poderia ser transmitida de forma oral, ali dentro de um ambiente mais familiar, e isso sendo transmitido de pai para filho, lembrando que a duração da vida era 700, 600, 800 anos, chegando aqui já nos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, nós vamos ter 180, eles morreram mais novinho, né? 175, já bem novo eles faleceram, né? Já diminuiu bem em relação às anteriores. E aí Deus necessita que a sua revelação fique registrada para ser transferida às futuras gerações. Não pode mais ficar restrita apenas ao âmbito interno, oral, confiar apenas na capacidade do homem de guardar e transmitir de forma fidedigna, de forma perfeita, da mesma forma que recebeu, transmitir. Então, Deus agora está preparando já o caminho para que a sua revelação ela possa ser conservada entre os homens e esse testemunho da revelação de Deus, da palavra, da vontade, do caráter, do ser de Deus, possa ir adiante. E aí o ponto 2 vai exatamente nos mostrar que, a partir da escolha desse povo, Deus vai formar um instrumento para preservar sua revelação a toda a humanidade. Lembrando que a Bíblia possui 66 livros, e destes, 64 foram escritos pelos descendentes de Abraão, por judeus. 64 dos 66. Apenas 2 não foram escritos por judeus. Aliás, até vale a pena perguntar, alguém sabe quais foram os 2 livros não escritos por judeu? Lucas e Atos, cujo autor é o mesmo, né? O autor de Lucas e de Atos é o mesmo. Lucas, que era o quê? Grego. Lucas era grego. Então, o único não-judeu dentro do processo da revelação do livro de Deus à humanidade, o único não-judeu foi Lucas. Então, perceba a importância dessa nação para a preservação da revelação de Deus a toda a humanidade. Todos nós aqui possuímos Bíblia, outras nações em outras línguas, outros idiomas, né, no inglês, no francês, no espanhol, etc. A gente poderia citar aqui idiomas a fio, mas tudo isso nasce da nação judeia, né, da nação
de Abraão, da descendência de Abraão. Então a gente percebe aqui essa importância. E preparar o meio humano para o cumprimento da promessa base. Qual é a promessa base? A promessa do envio do restaurador, do salvador, do redentor. E eu já antecipei também, o Salvador foi enviado e ele era descendente de Abraão, da tribo de Judá, então, da linhagem de Abraão. Então, nesse povo, nessa família, Deus, então, ele desenvolve um meio para a preservação da sua palavra, da sua revelação, e também lá na frente, a palavra, o verbo vai se fazer carne, vai se fazer homem, também um descendente de Abraão. Então, a gente percebe aí, mais uma vez, a relevância deste patriarca e os demais dentro do projeto da redenção da humanidade. A vontade de Deus ao homem dessa dispensação. Abraão obedeceu sem reservas. Então, a vontade de Deus era, já antecipei também, estabelecer um meio de relacionamento mediante a fé, um elemento que até então não era tão explorado, mas a partir de Abraão vai ser o meio que Deus estabelece como um meio de relacionamento que o agrada por fé. Sem fé é impossível que agradar a Deus. Então, qualquer que queira, que deseje agradar a Deus, vai ter que seguir os passos do pai da fé, Abraão. Deve ser filho de Abraão segundo a fé, pela fé. Desenvolver uma fé tal qual a fé de Abraão. Ainda, propósito de Deus, privilégios presentes, está aí, ele falou para Abraão: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem. Privilégio futuro, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Manifestação e desenvolvimento do pecado dentro dessa dispensação. Como se manifestou e se desenvolveu o pecado que culminou com o fim dessa dispensação. Está aí, ó. Abraão, começou lá, desceu ao Egito para residir ali. Ele virou as costas para a terra da promessa quando desce ao Egito, e Deus o repreende duramente por isso. Perceba que no Egito Abraão não vive por fé, ele abre mão da fé. Se ele tivesse fé, ele permanecia na terra da fé, na terra da promessa, e aguardaria a provisão, o socorro, o milagre, a providência de Deus. Mas ele vai agir pela carne, pela natureza humana, descer ao Egito. E aí, como ele faz para sobreviver no Egito? Ele vai usar o expediente próprio do Egito. Ele vai mentir, ele vai dizer que a esposa não é esposa. Se você perceber a linha de vida de Abraão, você vai notar facilmente que acompanhava Abraão por onde ele passava. O altar e a tenda. O altar fala da vida de adoração, sacrifício. A tenda fala da vida de peregrinação, perspectiva numa terra da promessa, não terrena, mas a Canaã celestial. Hebreus vai falar isso, que Abraão aguardava uma herança melhor, mas a sua permanência na terrena demonstrava a sua fé e confiança na herança celestial. Então, a fé. Porém, quando Abraão está ali vivendo no Egito, você não vai encontrar ele edificando altar, oferecendo sacrifício, oferecendo adoração, porque a forma de viver no Egito não se coaduna com genuína adoração, perfeita adoração, culto, fé. Tem gente que até hoje tenta misturar, mas não dá liga não, Egito e adoração. Até o faraó, já avançando lá para frente, antes ali da libertação, quando Moisés está indo a Faraó, por ordem de Deus, dizer a Faraó que deixe o povo ir, Faraó propôs: você quer ir para quê?
Não, porque Deus nos chamou para adorá-lo. Adora aqui mesmo. Não, Deus disse que aqui não tem como. No Egito não. Ele tem que partir. Tem que ser adorado em outro lugar. Então não tem como misturar. Não tem como mesclar. Quando Abraão desce, ele está abrindo mão de promessas. E aí os juízos automaticamente vêm. Ele toma Agar por mulher. E eu pergunto, Agar era de onde? De qual nacionalidade? Ela era egípcia. Então agora nós estamos misturando, olha a mistura aí. Abraão, a promessa, Egito, carne. O que vai nascer? O que vai ser o resultado dessa mistura? Mais uma vez, pela falta de fé. Como Sarai, Sara era estéril, Deus não dava filhos até então. Abraão, em vez de confiar, crer, esperar, não. Qual o caminho mais fácil? Está aqui uma escrava, está aqui dentro de casa, me deito com ela e faz de conta que Deus cumpriu. O filho dela faz de conta que é de Sara e o jeitinho brasileiro, né? Lembrando, Abraão, hebreu, já conhecia na sua época o jeitinho brasileiro. Olha que coisa. Não era o jeitinho brasileiro, era a folha de figueira. Vocês lembram da folha de figueira? A folha de figueira? Olha aí, a folha de figueira. Não, a gente faz de conta, dá um jeitinho aqui, e faz assim mesmo. O próprio Abraão fez essa proposta a Deus, quando ele fala até do Eliezer. Aqui está o Damasceno Eliezer, faz de conta que ele é o herdeiro. Deus, não é ele não. É um nascido de ti, eu prometi, vou cumprir. Então, quando Abraão comete esse erro, mais uma vez ele deixa de lado a fé, e ele se guia pelo que é cômodo, pelo que é prático, pelo que é mais fácil. Com isso, o resultado vai ser Ismael, que vai dar origem aos povos árabes. E eu pergunto, trouxe alguma consequência negativa para a descendência de Abraão segundo Isaac, que são judeus? Tem algum problema entre árabes e judeus? Não, quase nenhum, né? Zero. Ou tem problema entre eles? Olha quando Abraão cometeu esse erro. Estamos falando aí de 2100 aproximadamente antes de Cristo. Um errinho, uma falhazinha, um pecadinho. Olha aí, até hoje. Até hoje. As consequências. E aí tornou-se um mentiroso. As consequências tristes, Isaac o imitou, mas seguiu o mesmo caminho. Rebeca e Jacó o imitaram, a mentira, né? Esaú tornou-se um profano. Labão tinha também um caráter duvidoso, não íntegro, né? Era também um enganador, um mentiroso. E aí aquela família contaminada pelo vírus da dissimulação, da mentira, agora está andando completamente fora do propósito, da fé, da confiança na promessa. Juízo de Deus, desceram ao Egito, onde Satanás os quis destruir, não poucas, mas muitas vezes. Está aí vários textos, principalmente em Êxodo 1, matar todos os judeus, depois toda a descendência de Abraão, depois os meninos. E mais uma vez, olha a artimanha de Satanás. A ordem dele: se uma hebreia der à luz e nascer um menino, mate-o, mas se nascer uma menina, deixe viver. Com o passar do tempo, as meninas crescem e não terá naturalmente meninos hebreus para que elas se relacionem e casem, elas vão ter que se casar com quem? Egípcio. Aí, ó. Mais uma vez, ó. A estratégia. Por que não mata os meninos e as meninas? Não, mata só os meninos, deixa as meninas. E aí, lá na frente a gente mistura aí, a mesma coisa. É uma morte a longo prazo. A gente poderia matar a curto prazo, mas a gente pode matar a longo prazo a partir da mistura, da mescla. Então, essa estratégia de destruição. Sofreram a grande opressão egípcias. Interessante nós percebermos também alguns tipos importantes nesta dispensação. Aqui a gente vai ter uma grande construção dentro da tipologia. Nós vamos falar bastante de tipologia nas próximas duas disciplinas.
a hermenêutica, a disciplina 4 e a disciplina 5 também é teologia exegética. Nós vamos trabalhar muitas linguagens figuradas da Bíblia, entre elas símbolos, tipos, e aí dentro da tipologia, que são personagens que apontam, personagens reais, que apontam para outros personagens espirituais. Nós temos aí Abraão e Sara, que é um tipo de Deus, o Pai, e Israel. Isaac e Rebeca, que é um tipo de Cristo e a igreja. O Eliezer, o responsável por administrar toda a riqueza do pai Abraão, e responsável por ir buscar a esposa e trazê-la para Isaac, está claro, um tipo do Espírito Santo. Abraão agora com Agar, aí já é um tipo do crente misturando-se com o quê? Olha aí, com as coisas, só vai gerar Ismael. Se misturar, não vai dar Isaac não. Se misturar, vai dar Ismael. E José e Azenate, que era, nesse caso aqui, uma gentia, apesar de egípcia, mas na construção tipológica aqui, nós temos o casamento de Jesus com um povo gentil, que é a igreja, formado de judeus e gentios, mas, obviamente, em sua esmagadora maioria, a igreja é formada por gentios. Vamos aos slides. Dispensação patriarcal. Aqui a gente vai falar bem pouco, basicamente gira em torno desses 3 patriarcas, um pouquinho ali também o José, mas é basicamente o Abraão, o Isaac, o Jacó, o José. O Gênesis termina com José, no Egito, sua morte, e quando a gente entra em Êxodo 1, o povo já está sofrendo o juízo ali da escravidão. E a partir daí, então, a chamada de Moisés e até o processo da libertação que vai dar origem à próxima dispensação, que será a da lei. Então, é bem sucinta, nós vamos ser sucintos, vamos ser objetivos também. Deus começou a lidar com um grupo especial da raça humana, a descendência de Abraão. Até então era toda a humanidade, já destaquei bem. Agora nós temos uma restrição, um povo, uma nação, os descendentes de Abraão. Por que Deus escolheu? Lembra-se sempre, soberania de Deus, um ato soberano. Deus escolheu, a resposta é simples, porque quis. Simples assim, porque Ele quis, Ele escolheu Abraão, e a partir de Abraão, toda a sua descendência. E Abraão, depois, por atos de fé, e eu preciso destacar, pontuar isso aqui, embora eu tenha também apresentado, porque a Bíblia apresenta falhas de Abraão na sua caminhada com Deus, mas a gente precisa compreender que andar com Deus é uma construção, é um desenvolvimento. A fé, ela não nasce pronta, ela não nasce madura, ela amadurece, ela cresce, ela desenvolve-se. Até precisamos ser maduros espirituais para aprender com erros, a não repeti-los. Então, Abraão acertou, errou, mas ele cresceu e muito, a ponto de demonstrar um ato de fé que eu particularmente imagino que poucos seres humanos seriam capazes de demonstrar, que foi quando Deus pediu para que ele entregasse seu próprio filho em sacrifício, o Isaac. Os irmãos lembram desse episódio aí? E vocês sabem por que Abraão teve a coragem de levar o Isaac para o Moriá, amarrá-lo sobre o altar, pegar o cutelo afiado, estar pronto, disposto, preparado a golpeá-lo, e depois que golpeasse, naturalmente na jugular, o sangue iria esguichar, e o sangue lavaria o altar, e depois Deus ordenou a Abraão que fosse oferecido Isaac em holocausto. O que é holocausto? Holocausto é o quê? Sacrifício totalmente queimado. Depois ele ia colocar, o próprio Isaac falou: meu pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas cadê a vítima? Cadê o sacrifício?
Cadê o cordeiro? Eu sei que tem que ter cordeiro, a vítima, o cutelo para golpeá-lo, matá-lo, o fogo para queimá-lo totalmente. Olha a fé de Abraão. O cordeiro, Deus proverá. Isso é fé, não é? Lá embaixo, ainda antes de subir, ele foi perguntado pelos seus servos que o conduziram, ajudaram a chegar até o pé do monte, e ele deu a ordem: ficai aqui, eu e o moço, subiremos, adoraremos e depois voltaremos. Mas como assim voltaremos? Não é para ir lá dar uma matadinha nele, uma queimadinha nele? Que história é essa de voltaremos? Você vai trazer as cinzas dele? Quem trouxe a Bíblia aí? Vai lá. Estamos falando de fé, não é? Fé. Se eu perguntar a você qual o capítulo de toda a Bíblia que vai trazer histórias de heróis da fé, qual é o capítulo da Bíblia? Muito bem, então já abre lá. Hebreus 11, estamos falando de fé. Vai começar a conversa sobre a fé de Abraão no versículo 8. Olha, são 40 versículos falando de fé. Alguns personagens aqui, um versículo, meio versículo, uma simples e breve citação da fé, alguns outros 4, 5 versículos. Abraão é o que tem mais versículos dedicados a ele, quando o assunto é fé, nesse capítulo. É o que mais tem versículo. Começa no 8, vai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para fazer o que, irmãos? Complete aí para... Olha a mentalidade de Abraão. Ele sobe ao monte com uma promessa que Deus fez a ele. Deus disse: Abraão, em Isaque eu te darei uma descendência grande. Está escrito aqui no versículo 17, no 18, no começo: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Aí o Abraão sobe com Isaque. Isaac ainda não casou, não tem filho, Deus falou que vai me dar descendência grande dele, então eu mato, taco fogo nesse menino, depois Deus se vira. Aí Deus falou que vai me dar descendência dele. Até hoje o menino nem casou, não teve filho, então eu vou fazer o que Deus mandou. Por que ele fez? Porque ele sabia que Deus era poderoso para até dos mortos trazer o Isaac de volta. Falou assim: Deus, vamos combinar assim, eu vou lá, mato, o senhor traz ele de volta, que eu já avisei lá embaixo, nós subiremos. Imagina Abraão dizendo para o pessoal lá embaixo: ó, vocês ficam aí, eu vou subir, eu vou matar, eu vou queimar, depois Deus vai juntar a cinza dele, vai reintegrar, vai trazer de volta, e eu vou voltar com ele. Tem que ter um bocadinho de fé assim, né? Você faria? Achei importante citar isso aqui, porque a gente falou de falhas de Abraão, erros, sim, mas os acertos também precisam ser considerados, e Deus o justificou. Romanos diz que ele foi justificado pela fé. Irmãos, tem uma expressão, eu não vou ler aqui porque a gente precisa avançar, lá em Romanos, que diz que Abraão creu em esperança, contra a esperança. Ele ia na contramão, até não tem esperança, não, mas ainda tem. Não tem, tem sim.
Não tem? Tem. Ele creu na esperança contra a esperança. E Deus imputou isso a ele como justiça. A fé de Abraão. Então ele cometeu os erros, seus descendentes erraram, Isaac, o Jacó, depois a descendência, lá as tribos, etc. E isso acabou culminando então com o cativeiro. Deus não somente prometeu que o Messias viria ou nasceria deste grupo especial, a saber, a descendência de Abraão, mas ainda que a terra de Canaã seria dada a eles eternamente, como fundamento para o mundo missionário e para operações de governo. A missão, a gente vai ver logo, da nação de Israel, é o que nós estudamos em missiologia. A época era chamada de missão centrípeta. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Deus colocou, já pontuei aqui o mapa estilizado de Israel no centro, e as nações viriam a Israel. Então é a missão centrípeta, é sendo atraídos para o centro, é ser atraídos a Israel. Nós vamos perceber que em vários momentos, pessoas de várias nacionalidades vieram a Israel. E houve um processo de proselitismo. O que é isso? Era quando um gentio se convertia à fé judaica, atraídos a Israel. Na era da igreja, a missão da igreja é chamada missão centrífuga, que é a fuga do centro. A gente tem que sair, a igreja fora das quatro. Agora, a missão da igreja é ela: ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Lá em Israel, eles tinham que ficar e as nações serem atraídas a ele. Tanto que o juízo sobre eles foi dispersá-los. Cativeiros, a gente vai ver. Já a igreja, a ordem é sair. E todas as vezes que a igreja não saía, Deus mandava julgamento em forma de perseguição, para que a igreja pudesse sair. Então isso precisa ser entendido. A missão ali era o fundamento para o mundo missionário, era aquela base de operação de governo dentro da nação de Israel. Deus queria fazer de Israel um exemplo para todos os homens, física, moral, intelectual, espiritual, financeiramente, como uma nação que desfruta das bênçãos do Deus verdadeiro, de forma que outros povos viriam a ele por causa de tais benefícios. Teriam esse testemunho vivo da nação e seriam atraídos para servir ao Deus de Israel. Infelizmente, o que nós vemos ainda nas páginas da Bíblia é a nação de Israel, ao invés de fazer com que as demais nações deixassem os seus deuses para servir o Deus de Israel, era Israel que deixava o verdadeiro Deus para servir os falsos deuses daquelas nações. Então, falhou e falhou feio. Essa falha que eu já estou antecipando é dessa dispensação que nós passaremos a ver agora, a dispensação da lei. Então, vamos lá, página 30. Eu estou indo bem devagar, irmão, na fala. Eu estou ainda um pouco rouco e gripado, e aí tem que ir falando assim mais pausadamente, peço aí a paciência, mas a gente chega lá. Abraão, o homem escolhido, gerou a família escolhida através de Isaac, Jacó, Israel, e dos 12 patriarcas de que descendeu a nação israelita. Após os sofrimentos consequentes da descida ao Egito, Deus iniciou para a nação israelita um novo estado de coisas. Com sua libertação do cativeiro, e desde então, Deus passa a tratar diretamente com o referido povo. Dissemos na introdução, a terceira dispensação, a do governo humano, que ela se perpetua no tempo e só findará com o juízo de Deus sobre a sexta dispensação. Queremos também afirmar que a quarta, e bem assim a quinta,
Pelo mesmo motivo, são uma espécie de parêntese, pois nelas Deus trata com um povo especial, ficando o resto da população do universo, do mundo de então, a humanidade gentílica, posta à margem dos acontecimentos espirituais. Devido ao propósito que Deus tinha para com os elementos compreendidos, na quarta, que é a patriarcal, e a quinta da lei, então nós estamos falando que nessas aqui Deus está falando mais diretamente com o povo. Para os filhos de Israel, através de Moisés, foi dado o grande código que denominamos de lei mosaica, ou lei de Moisés. Consistia em quantos mandamentos, irmão? Olha aí quantos mandamentos. Às vezes a gente é acostumado a falar dos 10, o decálogo, mas o total foram 613 mandamentos. A gente vai ver daqui a pouco, claro que eles estão subdivididos em mandamentos ou leis morais, civis, cerimoniais, e a gente vai entender aí quais permanecem, quais foram abolidos, mas foram um total de 613. Vale destacar ainda que desses 613, 365, um para cada dia do ano, são de caráter proibitivo. Não faça, não toque, não haja, não, são 365. E 243 de caráter positivo, o que deve fazer, como deve agir, etc. Perfazendo aí esse total de 613, que cobriam todas as fases da atividade da vida. Revelava com detalhes específicos a vontade de Deus dentro daquela economia. O período coberto foi desde Moisés até a morte de Cristo, ou desde o Êxodo 19:1, no Monte Sinai, até Atos 1:26. Por que eu estou registrando aqui Atos 1:26? Porque já em Atos 2, nós temos a descida do Espírito Santo, e com esse episódio, o início da dispensação da graça. Então, aqui é o encerramento. Vale também lembrar, você poderia anotar aí, o período aproximado dessa dispensação são 1430 anos, desde a promulgação da lei no Egito até Cristo, sua morte, ressurreição, ascensão e, consequentemente, 10 dias depois a descida do Espírito Santo, 1430 anos. O povo era responsável por cumprir toda a lei, mas falharam. Como resultado, houve muito juízo durante este longo período. As 10 tribos foram levadas cativas à Assíria. As 2 tribos foram levadas cativas à Babilônia. E mais tarde, porque rejeitaram a Jesus de Nazaré, o Messias, o povo foi disperso por todo o mundo. Lembrando lá no período da dominação romana, a destruição de Jerusalém por Roma, e aí os judeus foram expulsos de Jerusalém e dispersos por toda a terra, até quando começaram a retornar só em 1948. Então, o juízo de Deus, lembra, a terra da promessa, o povo habitava na terra da promessa, mas por causa dos seus pecados, foram levados cativos para a Síria, cativos para a Babilônia. Deus dá uma segunda oportunidade, traz de volta, mas depois, sob a dominação romana, eles são expulsos de Jerusalém e espalhados por todo o mundo, e passam aí a ser perseguidos por toda a terra por onde eles vão e tal, até começar o seu retorno no século passado. Seguindo aqui, durante todos esses muitos períodos de desvio e desobediência, Deus lidou graciosamente com eles. Desde a primeira apostasia, já lá no começo, o bezerro de ouro, quando a lei estava ainda sendo entregue a Moisés, até a promessa de graça de ajuntamento final e restauração na era do milênio, que ainda está por vir, essas promessas de um futuro glorioso são garantidas pelas promessas a Abraão,
que de modo nenhum foram abrogadas pela lei. É-nos dito claramente no Novo Testamento que a lei não era meio de justificação, mas sim de condenação. Sua relação com a salvação e a visão de salvação do dispensacionalista sobre a lei serão discutidas mais adiante. Por que eu digo isso? Porque a lei não proveu salvação para ninguém, porque ninguém foi capaz de cumprir a lei. Uma única pessoa que viveu debaixo da dispensação da lei que cumpriu a lei. Quem foi? Quem foi o único? Jesus. Ele viveu o período da dispensação da lei. Depois da sua morte, ressurreição e a vinda do Espírito Santo, aí que vai começar a dar graça. Mas o seu tempo de vida na terra, ele viveu sob a dispensação da lei. E ele foi o único que cumpriu a lei. Fora ele, os que se salvavam, mais uma vez, era por graça, por fé, confiança na vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, sempre essa fé. Então, nós vamos ver aqui o propósito de graça, a mensagem de Deus a Israel. Uma nota importante aqui. Deus libertou Israel do cativeiro egípcio inteiramente por graça, mediante o preço pago pelos egípcios, e o sangue do Cordeiro Pascal, o símbolo, mais uma vez, ali do sangue de Cristo. A palavra hebraica pesar, aqui não na língua portuguesa não é pesar, mas seria pechar, que é a palavra para Páscoa, significa passar por cima sem ofender, devido ao valor que o sangue tem na economia do Velho Testamento, e se transferiu para o Novo Testamento com os vocábulos gregos agorazo, que significa comprar no mercado, exagorazo, que é comprar do mercado, e lutro, libertar mediante o pagamento, sem a intervenção de qualquer lei. E mesmo punindo por sua desobediência e murmurações, Deus os conduziu e os alimentou desde o Egito até o Sinai, sem lhes falar em qualquer lei, inteiramente por graça. Só depois que eles vão começar a caminhar por lei. Privilégios que Israel tem passam a ser o povo peculiar, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Lembrando, irmãos, que Deus está pegando um grupo de ex-escravos, tirando-os do Egito e transformando eles num povo particular de Deus, uma propriedade particular. É claro que Deus já havia os escolhido lá em Abraão, mas Abraão, Isaac, Jacó, etc., quando vão para o Egito, o total, com José e os seus que lá estavam, 70 almas aproximadamente. Quando saem do Egito, o total já é em torno de 2 milhões de almas. 2 milhões. O livro de Números nos traz 2 censos do povo, daqueles que poderiam pegar em armas acima de 30 anos, e a contagem ali é de mais de 600 mil homens. Se você falar em mulher, já duplica. Se falar em criança, já triplica. Se falar em idosos, que já está fora da faixa etária de pegar em arma, então nós temos aí esse contingente de mais de 2 milhões. Então entrou ali algumas poucas famílias, e quando sai, agora sai um bando de ex-escravos que Deus vai organizar como um povo, e precisa dar a eles leis, instruções, regras de culto, de adoração, leis cerimoniais, leis civis, leis morais. Então Deus vai transformar esse bando de ex-escravos em um povo particular, em uma propriedade particular, em uma nação santa, em uma nação sacerdotal. Quais são as responsabilidades que recairá sobre este povo? Primeira, ouvir atentamente a Deus. Essa palavra aí, ouvir atentamente, é a palavra hebraica shema. Shema é dar ouvidos, dar atenção, ouvir atentamente a palavra de Deus, né? É o nome da nossa escola, Shema. A responsabilidade, guardar o concerto, guardar a aliança.
revelação da vontade de Deus, temos aí o Código Moral, ordenanças civis, religiosas, enfim, a temeridade, o medo de Israel, a finalidade da lei, instituída por causa da transgressão, revelar o pecado mediante proibição, sujeitar seus seguidores à obediência até a plena revelação, cumprida a missão da lei, ela passa a ser obsoleta. Por que eu digo isso? Abra sua Bíblia em Gálatas 3. Aqui em Gálatas 3 a gente vai entender bem o propósito da lei. Versículo 13. O 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vá agora até o versículo de número 19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Está falando de Moisés. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a lei não podia justificar, não tinha esse poder. 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, um escravo, um tutor, já falei disso aqui, um guia. A lei nos serviu de guia, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo do aio, que é a lei. Então, o propósito da lei foi conduzir até Cristo. Quando Cristo veio, não há mais a necessidade de estar debaixo da lei. É por isso que comete transgressão aqueles que permanecem debaixo da lei, é como se negassem a Cristo. Aquele texto famoso, e às vezes as pessoas até têm dificuldade de interpretar, lá de Hebreus, aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram os dons futuros, etc, etc, se eles recuarem, não tem para eles mais salvação. As pessoas, meu Deus, será que alguém desviar, não tem mais jeito? Aquela epístola foi escrita para quem? Epístola aos Hebreus. Então a conversa ali é com Hebreus. Hebreus que deixaram a lei, Hebreus que deixaram as cerimônias culticas, os tipos, o sacrifício era um tipo de Cristo, o altar do holocausto era um tipo de Cristo, o altar do incenso, a mesa dos pães, tudo apontava para Cristo. Quando o antítipo, que é Cristo, veio, não há mais necessidade do tipo. Tudo aquilo era sombra. Quando veio o que era perfeito, a sombra já perde o seu valor. Então, agora que aqueles estão diante da revelação verdadeira, do antítipo, e vira as costas para ele, volta para os tipos, volta para a lei, volta para aquela antiga aliança, esses é como se estivessem recrucificando Cristo, expondo ele a vitupério, é que diz o texto lá, expondo-o à humilhação. Por quê? Porque é como se estivesse dizendo que a vinda dele foi em vão, não fez sentido, nós não queremos, não precisamos disso, estamos satisfeitos com a lei é melhor. Então é perigoso aqueles que abandonam a fé em Cristo e retornam para a lei. Aí é que está.
Não falo de alguém que vacilou, escorregou no pecado, se arrependeu, voltou para Cristo. Não. Ali está falando para quem deliberadamente apostatou da fé em Cristo e voltou para a fé na lei. Aí está o erro da nação de Israel. Seguindo aqui, a transgressão humana do conserto legal no deserto. Olha aí, a gente vai ver os mandamentos e dentre eles, o primeiro era a proibição da idolatria. E o que mais o povo fez foi exatamente cometer idolatria. A ordem de Deus era que eles outra vez possuíssem a terra. Deus deu a terra a Abraão, Isaque e Jacó, eles saíram e foram para o Egito. Agora Deus está tirando toda aquela nação do Egito e levando para a terra. Quando aquele grupo de 12 espias vão lá, espiam a terra e voltam, 10 trazem um relatório negativo e apenas 2, Josué e Caleb, um relatório positivo. E aqueles 10, depois daquele relatório negativo, faz com que todo o povo sentisse desejo de fazer o quê? Voltar para o Egito. Virar mais uma vez as costas para a terra da promessa e voltar de novo para o Egito. Isso foi um pecado tão grande que Deus determinou a morte de toda aquela turma. E só vai cumprir a promessa de entregar a terra para a outra geração. Observe que coisa séria, não é? Está aí, a letra C. Quiseram voltar definitivamente para o Egito. E o próprio medianeiro, que foi Moisés, também falhou. O próprio Moisés não entrou na terra. Cometeu um pecado que o impediu de tomar posse da terra. Então perceba o quão falho foi essa dispensação, a lei, por tantos equívocos do povo, dos líderes, dos reis, dos sacerdotes, profetas que se venderam e tornaram-se falsos profetas, o povo em geral que tornou-se idólatra. Então a gente vai perceber essas muitas falhas dentro da terra. Está aí, voltaram à idolatria, desobedeceram a ordem de Deus, desprezaram o Senhor. Finalmente nós temos a lista de pecados cometidos por vários reis, poderíamos citar aqui muitos, mas dei aqui o exemplo do Saul, Davi, Salomão, Jeroboão, Acais, Manassés, enfim. O juízo de Deus sobre essa dispensação, já havíamos comentado, sobre 10 tribos, que era o reino do norte, foram levados em cativeiro para a Assíria, e as tribos do sul, Judá, foi levado em cativeiro para a Babilônia. Vale ressaltar que o cativeiro assírio, a forma de cativeiro assírio era uma forma muito diferenciada. Ele não pegava as nações subjugadas, vencidas, conquistadas, e simplesmente levava todos para a sua terra. Mas ele pegava e espalhava essas nações conquistadas sobre outras nações. E pegava povos das outras nações e colocava no território conquistado. Daí é que vai dar origem aos samaritanos, que é uma mistura de povos de várias outras regiões conquistadas pelos assírios e que eles vão colocar para povoar aquela terra. E a partir daí, então, nós vamos ter ali no norte esse povo mesclado. Embora no sul ainda conseguiu conservar, vamos dizer assim, a pureza da raça judaica. Embora tenham ido para o cativeiro babilônico e voltaram, mas conseguiram preservar. Aqueles que não preservaram foram punidos, julgados, enfim. Então, esse destaque aqui que nos ajuda a entender bastante aquela relação conflitante entre os judeus e os samaritanos já ali no Novo Testamento. E, finalmente, uma nota aqui para a gente encerrar o conteúdo do material e vermos os slides. Nessa dispensação houve milhares de homens e mulheres piedosos que foram salvos e foram por muitos anos os verdadeiros para-raios da ira de Deus contra os 2 reinos de Israel. Então, essa dispensação, ela durou um período aí de aproximadamente, como eu disse, 1430 anos. Deus foi tendo paciência com o povo durante todo esse período, principalmente em virtude de reis, profetas, sacerdotes, homens bons, que conduziram, foram
capazes de conduzir o povo em fidelidade, e com isso a ira de Deus foi sendo aplacada e novas oportunidades foram sendo dadas. A graça de Deus, mesmo na dispensação da lei, se manifestava, a misericórdia, a bondade, dando novas oportunidades ao povo dentro desse período. E na dispensação da graça que vivemos, quem cumpre esse papel de para-raio da ira de Deus, para que ela não se derrame em todo o furor sobre a terra, é quem? Que é como um freio para que a ira de Deus não se derrame sobre a terra. Quem é o freio? Aqui na terra, quem é que está freando ainda o derramar da ira de Deus? A igreja. E quando a igreja foi embora? Eu vou fazer uma pergunta, aí você vai me responder. Quando a igreja foi embora, o que será de você? Está na dúvida aí? Rapaz, nunca pensei nisso mesmo. O que vai ser de mim depois que a igreja for embora? Pensa aí agora. A resposta é o hino lá da Rose Nascimento, lá, né? Só vai ser alegria, porque você vai embora junto, né? Quando a igreja formos embora, eu estou dentro, aí me inclua dentro dessa. Quando nós formos embora, aí só vai ser alegria a entrar. Mas, enfim, a realidade é essa: quando a igreja for embora, o juízo de Deus será derramado no período da grande tribulação. Vamos aí ver os slides. Essa dispensação é chamada de dispensação da lei, exatamente por causa das leis dadas a Moisés, as quais se tornaram parte da regulamentação da fé. A gente já tinha a fé como uma base de relacionamento lá na patriarcal. Só que, como eu disse, ali Deus se relacionava com famílias. Agora vai ser uma nação, então tem que haver regulamentos. Isso precisa ficar escrito, registrado, para ser transmitido às futuras gerações e depois aos gentios, que também se converterão à fé por causa do exemplo que deveria ser dado pela nação de Israel. Então, a lei é para organizar, regulamentar, dentro desse período aí entre Moisés até a vinda de Cristo. Lembrando que a lei é aio, é tutor até Cristo. Através de Moisés, Deus deu a lei a Israel no Monte Sinai e os transformou de uma multidão em uma nação, com uma estrutura civil, militar e religiosa. Só para os irmãos terem ideia, quando o povo sai, vou mostrar na Bíblia aqui, pega a sua Bíblia aí mais uma vez, vamos lá no Êxodo. Capítulo, deixa eu ver se é o 14 ou 15. Tá, no capítulo 15, o povo de Israel, depois que atravessou, o Mar Vermelho, no capítulo 14, eles atravessam, chegam do outro lado, e eles começam a caminhada, depois da travessia do Mar Vermelho, até o Sinai, e essa viagem do Egito, passando pelo Mar Vermelho, até chegar ao Sinai, é uma viagem de 3 meses, a duração é de 3 meses. O povo vai chegar lá no pé do Sinai, vamos ver aqui na frente, no capítulo 19. Ao terceiro mês, está no capítulo 19, versículo 1 do Êxodo,
ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Então, 3 meses. 3 meses do Egito, passando pelo Mar Vermelho, até chegar no Sinai. 3 meses. Quando eles chegam no Sinai, agora olha para você ter uma ideia aqui. Você vai comigo lá no livro de Números. Você vai passar todo o Êxodo, você vai passar todo o Levítico. Você vai lá em Números, capítulo 10, versículo 11. Vai lá em Números, capítulo 10, versículo 11. O povo chegou no Sinai 3 meses depois de sair do Egito. E aqui no capítulo 10, versículo 11 de Números, está escrito assim: e aconteceu no 2º ano, no 2º mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas, do deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés. O que nós temos aqui? 3 meses do Egito ao Sinai. Do Sinai para começar a primeira jornada, eles ficaram 11 meses parados no Sinai. Só quando começa o 2º ano, no 2º mês, no dia 20 do mês, é que a nuvem vai se movimentar pela primeira vez e eles vão fazer a primeira jornada do Sinai até o deserto de Parã. E ali eles param, é a primeira jornada. O que eu estou querendo mostrar para vocês com isso? 11 meses para transformar uma multidão em uma nação. Eles precisavam parar ali, receber as leis, o código. Imagina Deus tirar o povo do Egito e entregar na terra, aquele bando de ex-escravos. Nunca aprenderam a adorar a Deus, não sabe como é que é culto a Deus, não sabe quais as leis litúrgicas, não tinha um tabernáculo, não tinha nenhum utensílio, não tinha ainda sacerdotes, não tinha uma ordem organizacional do culto, não tinha nada. Tudo que eles sabiam de culto era o que eles viam no Egito. Imagina você pegar esse povo e jogar lá na terra. Deus falou: não, eu vou parar com vocês no Sinai, e lá no Sinai a gente vai ter um seminário, 11 meses, intensivo, para depois eu colocar vocês na terra. E aí o povo vai avançar em direção à terra. Aí você fala: mas por que levou 40 anos? Aí já foi por causa da rebeldia do povo, que chegando perto da terra não quis entrar. Aí Deus faz eles voltar, andar em círculo até morrer aquela geração, e a próxima então entrar na terra. Mas esse período estacionado ali no Sinai era o período exatamente de preparação, de transformação daquele grupo de ex-escravos em uma nação. Então, leva tempo para Deus nos transformar. Deus não vai pegar a pessoa que saiu do mundão lá, cair aqui na igreja. Às vezes a gente não tem paciência. Rapaz, tem 3 dias que está na igreja e ainda está assim. Tem gente que já quer que muda no 3º culto, no 4º culto. Rapaz, ainda não abandonou aquele pecado, aquele ainda está... Isso é processo. Tem que ter paciência. Claro que também não é correto uma pessoa ficar ali, passar tempo e não apresentar mudança. Isso significa que ela não está deixando o Espírito Santo trabalhar e a palavra de Deus entrar para produzir a mudança. Mas o processo faz parte, leva tempo. E a gente tem que entender isso, ter paciência. Então, toda a estrutura civil, militar, religiosa, até a estrutura militar, irmãos, 12 tribos. 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos a leste, 3 tribos a oeste, no meio o tabernáculo, os levitas cuidando, dos levitas, os filhos de Merari vai cuidar disso, os filhos de... Cada um, tudo organizado. Dessas 3 tribos do norte, o líder da tribo vai ser a tribo tal, dessas 3, tudo bem organizado militarmente, foi dividido para eles saírem organizados e chegarem na terra prometida, tudo organizado. Irmãos, essa é a primeira lei do céu. Organização. Desorganizado é o reino das trevas, o reino de Deus não.
organização. Então, o povo de Deus, ele é um povo organizado, que respeita todas as ordenanças ali organizacionais estabelecidas por Deus. O propósito de Deus era abençoar a nação de Israel e, através dela, alcançar o mundo. Assim, tornar-se-iam uma nação líder na comunidade mundial, como um instrumento e porta-voz da revelação de Deus, numa preparação final para a vinda do Messias, ou seja, Deus queria que a nação de Israel fosse uma nação sacerdotal. O que significa isso? Uma nação que representa Deus diante do povo e o povo diante de Deus. Para alguém chegar a Deus, teria que naturalmente passar pela nação de Israel. De qualquer outro povo gentílico que quisesse conhecer o verdadeiro, o único e verdadeiro Deus, teria que passar pela nação de Israel, porque aquela nação, Deus a escolheu e estabeleceu como uma nação sacerdotal. Sob a dispensação da lei, Israel era o povo escolhido de Deus. Se eles obedecessem, Deus os abençoaria e as nações do mundo, automaticamente seriam atraídas, seriam levadas a Deus por aquilo que eles estavam vendo Israel praticar, que acontecia. Seria um exemplo, era o propósito de Deus. Olha, eu vou dar leis, e vocês vão cumprir, eu vou abençoar, e isso vai chamar a atenção das outras nações que são desorganizadas, que são idólatras, que são confusas. Elas vão olhar para Israel e vão sentir desejo de ser como Israel. E o grande segredo para quem quiser ser como Israel é adorar e servir o Deus de Israel. Era esse o propósito, era isso que Deus queria fazer. O povo de Israel deveria reger sua vida religiosa, política, segundo a lei dada por Deus a Moisés lá no Monte Sinai. Eu vou dar aqui 2 exemplos, para você entender isso aqui na prática, né? Estou falando aqui, ó, essa aqui mesmo, ó, que Deus queria que a nação de Israel fosse uma nação sacerdotal e, consequentemente, né, Deus abençoaria as nações do mundo e elas seriam levadas a Deus pelo que viam acontecer em Israel. Eu vou te dar 2 exemplos. Primeiro aqui negativo. Davi e o seu pecado. Vocês lembram quando Davi pecou e aí Deus envia Natã para confrontar Davi e o seu pecado? E dentro daquele confronto, Natã direciona uma palavra a Davi. Natã diz assim: por causa do seu pecado, você deu ocasião para que as outras nações blasfemem do Deus de Israel. A sua postura, a sua atitude, a sua conduta abriu uma brecha. O rei de Israel, o grande Davi, agiu assim. Então isso daria ocasião, oportunidade, uma brecha para que as outras nações blasfemassem do Deus de Israel. Então, a punição foi severa por conta dessa falha e a consequência que ela trouxe para a honra de Deus mediante as nações ali do entorno. Já em relação a Salomão e sua sabedoria, lembra do episódio da visita da rainha de Sabá? Ela vem, ela observa tudo o que acontece e ela chega à conclusão: eu estou convencida de que Deus de fato ama Israel e que por isso te colocou como rei, porque ela viu a organização, a sabedoria, como as coisas fluíam, funcionava tudo certinho, perfeitamente, e ela louvou o Deus de Israel por aquilo que ela viu lá. Então, a princípio, Salomão cumpriu o propósito, depois ele errou. O Davi veio na contramão, né? Começou cumprindo o propósito também, né? E depois teve as suas falhas, os pecados aí. O registro bíblico demonstra que, sob a dispensação da lei, Israel normalmente falhava em obedecer, mais falhava do que acertava, mais errava do que acertava.
estava o tempo todo envolvido em idolatria. Para se ter ideia, quando nós temos a divisão do reino, né, o reino é unido, estamos falando já depois da instituição do rei, Saul, aí o próximo rei é o Davi, na sequência o Salomão, aí o reino é dividido. O sul fica com os descendentes de Davi, Roboão e a sua descendência, o norte fica com Jeroboão. Todos os reis do norte, sem exceção de absolutamente nenhum, todos foram maus. Já no sul, de vez em quando, tinha um ou outro que se destacava por ser um rei bom. Temos lá o Uzias, o Ezequias, o Josias, mas eram raros. A maioria também era mau. Tinha o rei Asa, mas a maioria também era mau. Tanto que no norte, para falar do norte, na época de Elias, de um contingente aí de milhões de pessoas, quando foi descobrir quantos já haviam se curvado a Baal, Deus falou para Elias: eu ainda tenho quantos? 7.000 que não se dobraram a Baal e não beijaram os seus pés. A gente pode pensar, puxa, 7.000 é muito, mas num contingente de milhões, e os outros? Já tinham se dobrado e beijado os pés de Baal. Então, na maioria das vezes, a nação, infelizmente, falhou. Se nós lermos lá, um exemplo, em Jeremias 2, Deus é como se levasse o povo ao tribunal e faz o seguinte questionamento: houve alguma nação que deixasse os seus deuses, posto não serem deuses? Deus pergunta: alguma nação vizinha abandonou o seu Deus, embora na verdade não são deuses? A resposta é qual? Sim ou não? Não. Aí Deus diz: mas o meu povo me abandonou. O único que serviu o verdadeiro Deus abandonou. As nações que serviam falsos deuses, nenhuma abandonou seus deuses. Que coisa, né? Aí Deus vai adiante e diz: meu povo fez duas maldades. A mim me deixou o manancial de águas vivas e cavou cisternas rotas que não retêm águas. Então, aqui está o resumo da nação de Israel. A única nação da terra que servia ao verdadeiro Deus o abandonou. As outras que serviam a falsos foram fiéis a eles ali até o fim da vida. Que coisa triste, né? Apesar de ter havido aspectos positivos na história da nação, em momentos em que Deus os usava, geralmente Israel pecava e era julgada por Deus. Informações aqui importantes sobre a lei, vamos falar da sua tríplice divisão. A aliança mosaica foi dada a Israel com 3 divisões, cada uma ligadas a outras, né? Há uma inter-relação entre elas, formando a aliança mosaica. Quando a gente fala da lei, os 613 mandamentos, também chamado em hebraico de mitzvot, são mandamentos, ordenanças, elas estão subdivididas em 3 grupos. O primeiro é a lei moral, e a base da lei moral é o decálogo, 10 mandamentos, né? Dos 10 mandamentos, 9 são de ordem moral. Apenas um é cerimonial. O que nós temos na lei moral? Nós temos a expressão da vontade de Deus para o seu povo. É a ordem direta de Deus, que exige uma obediência total, pois revela a sua natureza e vontade. Então, quando a gente fala de lei moral, são leis que revelam a moralidade, o caráter, a essência de Deus e que Ele deseja que seja reproduzida no seu povo, que seja observada pelo seu povo. Santidade, pureza, bondade, amor, fidelidade a Deus, são leis morais. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, não roubar, não matar, não cobiçar, não dar falso testemunho. Leis cerimoniais são leis que estão ligadas a quê? A culto, a sacrifício, a adoração. São leis levíticas, são leis que vão reger a vida espiritual e litúrgica do povo.
são representadas pelos sacrifícios, ordenanças rituais para Israel, e trata da forma e do ritual na adoração ao Senhor por Israel, inclusive o sistema sacrificial. Aí eu pergunto a vocês, essa lei cerimonial, ela permanece hoje? Deus ainda hoje espera que nós edifiquemos um altar, tragamos para ele um cordeiro, vamos sacrificar o cordeiro, derramar o sangue, aspergir sobre o altar, colocar fogo. Ainda hoje essas leis para nós, igreja, estão valendo? Porque Cristo já veio e nele já cumpriu todas essas cerimônias. Aliás, essas cerimônias apontavam para ele. Então, quando ele veio, a nós cabe apenas adorar a ele, colocar a nossa fé nele. O cordeiro que eram oferecidos era uma representação dele. Com a vinda dele já não há mais sentido e necessidade de sacrifício de cordeiros, animais, não é? Então, as leis cerimoniais foram abolidas. Se as leis cerimoniais foram abolidas, os responsáveis por toda a liturgia cerimonial, os chamados levitas, também perderam a sua razão de ser. Não tem mais necessidade de levita. Cadê o levita aqui? Tem levita aqui? Não tem mais razão de ser levita. Não existe mais sacerdócio levítico. O sacerdócio que Jesus transferiu para a igreja era o sacerdócio dele, Jesus. E o sacerdócio dele, que não era levita, mas era da tribo de Judá, era o sacerdócio segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Não é o sacerdócio levítico, é outro sacerdócio que a igreja legou, recebeu de Jesus. Então essa lei cerimonial, abolida. Lei civil, é como se fosse o Código Civil, a Constituição, Código Legislativo de Israel, quais eram as penas para quem roubava um animal, quem entrava na propriedade alheia, para quem cometia um crime sexual, para quem cometia um abuso de poder, um suborno e tal. São leis civis para a nação de Israel. Trata da vida jurídica e social de Israel como nação, se aplicava à vida cotidiana de Israel. Pelo fato da sociedade e a cultura modernas serem tão radicalmente diferentes das daquele tempo, esse código como um todo não pode ser seguido. Eu não estou usando aqui as palavras aí que alguns teólogos liberais e neoliberais usam. A Bíblia precisa ser atualizada, reinterpretada, reescrita. Não. A gente só não pode aplicar à sociedade moderna as leis civis que Deus deu para reger o seu povo naquela época. Por exemplo, nós vamos encontrar na lei que Deus deu a Israel para aquele tempo, naquela dispensação, se um homem cometesse um abuso sexual com uma virgem, mas depois disso ele se comprometesse a casar com ela, aquilo lá já estava resolvido. Imagina a gente aplicar isso hoje. Então, nesse aspecto aí, precisa haver essa consciência de que essas leis elas foram aplicadas a Israel naquele tempo e não se aplica à igreja. Os princípios éticos contidos nos mandamentos são atemporais e devem guiar a nossa conduta. Para a gente fechar a aula, o fracasso da nação em relação à lei. Em toda a trajetória, o povo de Israel, a nação santa, foi instruída para que se tornasse pura. Mas vemos pela história bíblica que o povo errou e muitas vezes se desviaram do foco. Esse era o cenário nessa dispensação. O povo acabou se tornando o quê? Meramente ritualista, hipócrita, medíocre, e a lei não conseguiu os transformar. Paulo vai dar esse relato todinho lá na Epístola aos Gálatas, para adiantar aqui. A provisão de Deus para a redenção depois da lei foi exatamente os sacrifícios que apontavam para Cristo. A gente vai ver isso em Hebreus 8 a 10. Eram tipos, toda a lei era tipo que apontava para Cristo.
Na cruz, Deus providenciou a verdadeira fonte da redenção, estão ali os textos, e Deus enviou o seu Filho para tomar o lugar de todos os homens na morte e restaurá-los para Deus. Então, a partir daí, dá início à próxima dispensação, que é a da graça, e nós vamos vê-la semana que vem. Peço aí perdão aos irmãos, hoje foi complicado, aqui fiquei com a minha gripe, aqui minha garganta bem ruim, rouca, mas esforcei para chegar até aqui, conseguimos, obrigado pela paciência e compreensão. Semana que vem a gente vai encerrar esse módulo falando da dispensação da graça e do milênio, e assim encerraremos mais esse módulo. Amém? Vamos nos colocar sobre os pés, orar, agradecer. Vamos encerrar um pouquinho antes. Eu dei uma corrida porque realmente a minha voz aqui está quase acabando em definitivo, então para que isso não acontecesse, a gente deu uma acelerada. Vamos agradecer a Deus. Querido Deus e Pai, nessa noite te louvamos, por mais uma vez termos tido do Senhor a graça, o privilégio, a oportunidade de estudar e aprender um pouco mais a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, levando-nos em paz aos nossos lares, guardando-nos e protegendo-nos de todo mal. Dê-nos uma noite tranquila, uma semana abençoada, um fim de semana na Tua casa, te servindo e te adorando, e que na próxima quarta, permitindo o Senhor, estejamos de volta para a conclusão de mais esse módulo e mais crescimento e aprendizado na Tua presença. Assim oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Estenda sua mão, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam... Deus abençoe a todos, irmãos, até a próxima quarta, permitindo-nos o Senhor.